quais são os benefícios do tratamento ortodôntico na infância. Eu sou a doutora Andréia Viana, odontopediatra e ortodontista, e hoje eu vou esclarecer uma das dúvidas que muita gente me pergunta, muitos pacientes me perguntam. Às vezes, quando eu vou fazer um plano de tratamento, eu falo, o seu filho vai passar por uma primeira fase e depois vai ter que passar por uma segunda fase. E os pacientes me perguntam, por que a gente não faz logo todo o tratamento em uma única fase? Não seria melhor, mais viável? Então, agora eu vou tirar uma das dúvidas de vocês, tá? Por que a gente tem que fazer essa fase inicial do tratamento? Então, muitas vezes a gente consegue minimizar o problema da segunda fase, a gente consegue tirar o paciente de um tratamento mais complexo, um tratamento com extração de dentes e até mesmo tirar o paciente de uma cirurgia ortognática. Então, isso não é maravilhoso? Eu ia adorar se falasse assim, olha, o seu filho ia precisar de uma cirurgia ortognática, mas como a gente está intervindo nesse momento, ele não vai mais precisar, tá? Em alguns casos, não tem jeito. É o fator de crescimento daquele paciente que vai determinar. E por mais que a gente faça intervenção em criança, ele vai cair numa cirurgia, vai cair numa extração de dente, né? Mas muitos casos a gente consegue tirar esse paciente. Então, a ortodontia preventiva interceptativa é a melhor forma da gente conseguir uma segunda fase de tratamento muito mais tranquila, menos complexa, menos traumática e menos onerosa também para a família, não é isso? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Vocês sabem aqueles pacientes que têm a mandíbula muito projetada? Que mordem, em vez de morderem assim, mordem assim, dessa forma? Assim, ó. Então, esses pacientes, eles devem ser tratados o mais rápido possível. Então, logo que seja diagnosticado esse tipo de maloclusão, com uns 6 anos, 7 anos, a gente já consegue intervir. Então, nesses pacientes é muito importante, porque a maxila, que é esse ossinho aqui de cima, está travada pela mandíbula, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer. Então, se a gente consegue deixar o paciente dessa forma, a maxila, ela consegue travar um pouco o crescimento mandibular, tá? Em alguns pacientes a gente precisa fazer o procedimento outra vez, tá? Mas muitos a gente já consegue dar um posicionamento de maxila e mandíbula mais adequado. Vocês já viram aqueles pacientes que têm problema de espaço, com muito apinhamento? Às vezes isso está relacionado com a maxila que se não desenvolveu transversalmente de forma adequada. E a gente precisa expandir esse osso, tá? Para ganhar espaço. Então, se a gente deixa o paciente parar de crescer, vai intervir só com 14 anos, talvez a gente não consiga uma expansão da mesma forma como a gente já conseguisse intervisse um paciente mais novinho, não é mesmo? Então, esses são alguns casos que eu queria explicar para vocês a importância da ortodontia preventiva interceptativa. Então, é muito importante que todos os pais levem seus filhos. Não quer dizer que você vai levar o seu filho no ortodontista que ele vai precisar usar aparelho. Não, isso pode não acontecer, mas você pode sair de lá ciente que seu filho não tem nenhum problema e que a oclusão dele tá legal, né? Que ele não vai precisar usar aparelho, não é melhor? Então, se a gente precisar intervir, que seja feito o mais cedo possível, não é mesmo? Para que ele não cresça de uma forma errada. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Sabe aqueles pacientes que têm mordida cruzada? A mandíbula é desviada para um lado e cruza aqui do lado? Ou então porque a maxila é muito atrésica, né? Então, o que acontece com esses pacientes? Eles vão se desenvolver, eles vão crescer errado. O osso vai crescer de uma forma errada, a musculatura vai crescer de uma forma errada. Então, eu vou intervir quando? Quando o paciente parar de crescer, que eu vou intervir? Não, eu tenho que intervir o mais cedo possível para desenvolver, para
dar a esse paciente uma condição de desenvolvimento melhor, mais adequado, para que ele não cresça torto, não é mesmo? Então, agora, em julho, a gente está na época da campanha do Julho Laranja, que eu queria falar para vocês também, que eu não sei se muita gente sabe, mas é para despertar na população essa necessidade da gente levar os nossos filhos, né, a uma consulta com o ortodontista para ser diagnosticado algum tipo de maloclusão, né? Mas como eu falei antes, não quer dizer que você vai levar no ortodontista, ele vai precisar usar aparelho, talvez ele vai e não precise, não é mesmo? Então, o Julho Laranja é muito importante, tem desde, acho que do ano passado, essa campanha. Então, isso é para despertar na população esse acompanhamento, tá certo? Então, eu espero todos vocês que quiserem vir, que quiserem fazer um diagnóstico, que compareçam aqui no consultório, tá? Ou então com outro ortodontista, para que seja diagnosticado algum tipo de maloclusão ou não, que seja feito somente um acompanhamento da oclusão. Isso, o acompanhamento da oclusão, é como se fosse um tratamento ortodôntico, que você vai estar acompanhando a erupção dos dentes, vendo se os ossos estão crescendo de forma adequada, e isso é muito importante para o seu filho. E espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Até a próxima!